No mundo corporativo, apresentações em PowerPoint são frequentes e essenciais, principalmente para cargos de liderança. Em uma carreira corporativa, existem ocasiões onde uma apresentação pode fazer toda a diferença para um projeto ou para a sua carreira. Mas, apesar de serem tão frequentes, criar uma apresentação de impacto pode ser muito difícil para as pessoas. E muitos profissionais se perdem diante de uma pilha de dados, gráficos e análises e não conseguem estruturar ideias soltas em uma narrativa clara e coesa. E qual é o resultado mais comum? Slides desorganizados, mensagens pouco claras e executivos se perguntando: e afinal, qual é o ponto? O que você quer me transmitir? E uma apresentação mais estruturada pode minar sua credibilidade, dificultar tomada de decisões e fazer você perder oportunidades. E então, como criar apresentações realmente eficazes que contam uma história, engajam o público e comunicam insights de forma lógica e executiva? Quais são as melhores práticas utilizadas pelas consultorias estratégicas líderes como McKinsey, Bain e BCG para transmitir ideias complexas de forma clara e persuasiva? Olá, meu nome é André Kimura, fui diretor de uma consultoria internacional e criei o Código Executivo para compartilhar com você que quer se destacar na carreira todos os segredos que eu aprendi liderando projetos para grandes empresas. E a metodologia utilizada pelas grandes consultorias estratégicas para criar essas apresentações de alto impacto é a metodologia SCQR. Né? Então, ela é uma metodologia que a gente aprende desde o primeiro dia da consultoria e que é muito utilizado para a gente estruturar a mensagem, né, de uma forma lógica e narrativa. E o que é essa metodologia? Né? Então, o S ela significa a situação. E a situação é o ponto de partida. É algo que o público, a audiência que está vendo essa apresentação, conhece como contexto atual. Então isso é muito utilizado para você setar o contexto, né? O contexto da história, o contexto do porquê que a gente está aqui fazendo esse projeto ou fazendo essa apresentação. Então, pegando o exemplo, né, de terras raras aqui no Brasil, que é um tema quente nesse momento. A situação pode ser algo como, por exemplo, o Brasil tem grandes reservas de terras raras, mas nunca se moveu para alavancar esse recurso. Então você vai ter provavelmente uma série de slides mostrando esse contexto, essa situação atual do Brasil tendo grandes reservas de terras raras e quais são as medidas que ela tem tomado, se teve alguma, para conseguir aproveitar mais desse recurso. E depois vem a complicação, né? O C da complicação, que ela introduz esse problema, um desafio ou oportunidade, né? Que cria essa motivação para mudar essa situação atual. Então isso pode ser algo como por exemplo, né? De repente, essas reservas ganham importância estratégica global, já que o mercado é concentrado na China. Isso cria riscos geopolíticos para o mundo. Então, dentro da apresentação, você vai justamente ilustrar esse ponto da complicação. Né? Provavelmente vai ter análise mostrando que a China detém 90%, né, da capacidade de refino, tem grande parte, né, das reservas e que também ela tem, por exemplo, colocado, né, que a gente tem visto recentemente na mídia, controle sobre a exportação dessas terras raras. E depois vem o que da questão. Então é a pergunta que é gerada pela complicação e que é o objetivo de todo esse projeto. No caso, como o Brasil pode então alavancar essas reservas, né, que ela tem para benefício próprio e benefício estratégico. E depois vem a resposta, o R, que é a solução, é a recomendação e que vai ser o grosso, digamos, dessa apresentação. Então aqui é a resposta à questão que foi levantada. Né? Então pode ser algo como, por exemplo, identificamos 3 caminhos principais, precisa incentivar investimentos locais, precisa desenvolver uma cadeia de valor, né, para processamento de tecnologia e precisa afirmar parcerias internacionais. E para cada uma delas, você vai ter toda uma estrutura baseada em princípio da pirâmide, com argumentos, né, e fatos e dados que suportam cada um desses caminhos. Né? E se você perdeu o vídeo sobre o princípio da pirâmide, eu coloquei aqui um link na descrição. Então, quando a gente junta a situação, a complicação e a questão, isso tipicamente serve como uma introdução da apresentação. Né?
E como a gente viu, os executivos têm pouco tempo para decidir se quer continuar vendo uma apresentação ou não. Então, ter essa boa introdução é um fator chave, né, para engajar a tua audiência. Então, é muito importante você estabelecer de uma maneira rápida qualquer situação, qual que é a complicação que traz essa situação, né, por que estamos aqui e qual que é essa pergunta-chave. E a resposta vai ser a maior parte da apresentação e estruturado, né, conforme o princípio da comunicação top-down, o princípio da pirâmide. Então, através, né, dessa metodologia, você pode usar ela para estruturar, digamos, o storyboard, né, da sua apresentação. Então, antes de montar a tua apresentação, antes de montar no PowerPoint, você precisa planejar qual que é essa sequência, né, utilizando essa metodologia do SCQR, que vai trazer, vai contar toda uma história de uma maneira lógica e persuasiva. Então, o corpo da apresentação, né, o início dela, tipicamente é um slide de agenda, que vai colocar, né, o que se vai falar durante essa apresentação. Você vai ter, né, um ou mais slides falando sobre a situação, depois um ou mais slides falando sobre a complicação, e aí você vai ter a pergunta, né, que pode estar em um slide específico ou pode estar justamente implícito, né, porque justamente o objetivo do projeto, dessa apresentação, é responder essa pergunta, né? E aí a resposta, você vai ter todo o corpo da apresentação, onde você vai detalhar, né, para cada recomendação quais são os argumentos e suportado por todos os fatos, dados e análises, né? E você vai mostrar isso numa sequência. Mas, para deixar mais tangível, então vamos ver um exemplo na prática, né, de como uma consultoria utiliza essa metodologia do SCQR para montar a sua apresentação. Então vamos ver a aplicação, né, dessa metodologia nessa apresentação da McKinsey sobre o modelo futuro de negócios dos Correios Americanos. E como todas as apresentações, elas são de fontes públicas e eu deixei o link na descrição para vocês checarem na íntegra essa apresentação. Então esse é um slide, né, de agenda, de conteúdo da apresentação, desse relatório. Aqui ele divide, né, nessa parte de contexto recente, que seria o equivalente, digamos, à situação, né? Então vocês vão ver que os slides que estão nesse capítulo vão contar qual que é a situação atual dos Correios Americanos. Depois você tem o cenário base, né, que eles chamam de ações mínimas da gestão, que será o equivalente à complicação, né? Então a gente vai ver depois, mas basicamente aqui diz que quais são as tendências, né, dentro do modelo de negócio de Correios que vão trazer desafios adicionais ao contexto atual. E você tem esses dois últimos capítulos, que é endereçando o desafio e os requerimentos de curto prazo, que a gente pode dizer que representam a questão e a resposta, né? Então a gente vê aqui, nesse exemplo da McKinsey, que o SCQR, elas estão organizadas justamente nessa sequência. Então vamos falar um pouco da situação, né? Uma das coisas que apresentações de consultoria fazem muito bem é colocar uma sequência de slides de tal forma que esses títulos de ação, né, e somente lendo esses títulos de ação eu já consigo ter uma ideia muito boa de qual que é a história que eu quero transmitir, quais são as mensagens, né? Então vamos fazer esse exercício aqui. Se eu ler somente os títulos de ação, ela vai me contar uma história, né, uma narrativa clara? Então vamos lá. O primeiro slide ele fala que os Correios Americanos estão enfrentando perdas sem precedentes, né? E as perdas têm sido causadas pela queda nos volumes, pelo financiamento dos benefícios de saúde dos aposentados e limitações e economias de custos. Então, é muito lógico e natural que os próximos slides falem, respectivamente, de volume,
do benefício de saúde dos aposentados e da economia de custos. Então vamos ver se é isso que acontece. Então o próximo slide claramente fala sobre queda dos volumes que tem sido piores que o esperado, né? E a recessão é uma apresentação de 2010, então ele está falando, né, da recessão de 2008, da crise do Lehman Brothers. A recessão exacerbou, né, as quedas de volume, mas além disso os Correios eles alcançaram um ponto de inflexão com a migração a serviços digitais, né, então que piora a questão dos volumes. Então a gente tem aqui 2 slides falando sobre o tema volumes. Depois você tem um slide falando sobre os requerimentos de financiamento, né, de benefício de saúde dos aposentados, que tem um peso, né, significativo em relação à receita. E depois ele fala sobre as limitações da economia de custos, né? Então aqui ele está falando que essas recentes reduções que eles fizeram no uso da força de trabalho, apesar de significativos, ainda não fizeram com que eu mantivesse um nível de produtividade, né, de peças por FTE. FTE, aqui é uma sigla que se chama Full Time Equivalent, que seria o equivalente a um trabalhador em período integral, né? Então, geralmente você conta o número de pessoas como FTEs. Os Correios têm sido responsivos, né, ao volume declinante, mas reduções de horas de trabalho têm sido difíceis de replicar. Então, ele fala sobre limitação, né, dessas economias de custo, que chegaram a um limite. Então, vocês podem ver que somente lendo os títulos de ação já está muito claro qual é a história que eu estou querendo contar, né? E é isso que a gente fala sobre utilizar o storyboarding para que um executivo, né, muito ocupado, que não tenha tempo, né, para ler a apresentação com detalhe, ele apenas flipe pelas páginas, olhe somente os títulos de ação e já fique claro já para ele todas as mensagens-chave que eu quero transmitir. E aí a gente passa para o próximo capítulo, que seria o equivalente à complicação, né, que é o cenário base, quais as ações mínimas, né, da gestão. E aqui ele fala sobre 4 tendências que vão impactar a economia postal daqui para frente. Ele fala sobre volume, preço, obrigação de serviço e força de trabalho. E seria muito lógico que os próximos slides falassem sobre esses temas nessa ordem. Então vamos ver se é isso que acontece. Então o próximo slide fala sobre o volume, que vai crescer ainda mais, né? Ele fala que a receita total vai reduzir levemente porque você tem uma compensação com os aumentos de preço, né, devido à inflação. Então, falou sobre preço, agora fala sobre a obrigação de manter um nível de serviço, né? Então, ele fala que os custos são em grande parte fixos para cumprir, né, as obrigações de serviço e que sem cortes agressivos de custos, as horas de trabalho permanecerão estáveis, com declínio de volume sendo compensado por mais pontos de entrega. Então, você vai ter uma obrigação de serviço de ter mais pontos de entrega, mas mesmo assim tem que compensar com o declínio de volume, né? Ele fala sobre os custos da força de trabalho, né, que seria o último elemento, que vão continuar aumentando mais rápido que a inflação. Ele fala sobre os benefícios de saúde, né, que continuarão sendo um peso importante. E que a combinação, né, dessas tendências, no final, né, como conclusão, vai exercer uma pressão ainda maior sobre os Correios, né? E aí, por fim, ele conclui com um cenário base, que se nada for feito, né, qual que é a complicação? Que se nada for feito com essas tendências, eu vou ter um prejuízo, né, de 33 bilhões de dólares. Aqui está muito claro, né, que fala sobre essa complicação, sobre a situação atual que a gente viu antes e que você tem essas 4 tendências. E aí fica a pergunta, né, como que você consegue mitigar, né, esse problema de custos, né, de rentabilidade? E aí você vai ter a resposta, que é o address, endereçando, né, o desafio. Então aqui sim você tem um corpo, né, de todas as recomendações que o time de projeto estudou, né, com bastante detalhe e que agora vai falar dessas recomendações, né, para mitigar esse desafio. Então ele fala sobre 2 conjuntos de ações que podem ser utilizados, né, para enfrentar esse desafio, ações que estão dentro do controle, né, interno dos Correios e o que eles chamam de mudanças fundamentais. E de novo, né, se a gente seguir essa questão, né, da narrativa lógica, estruturada, provavelmente vou ter um conjunto, né, de
slides que vai falar sobre as ações dentro do controle e depois vou ter um conjunto de slides que vão falar sobre mudanças fundamentais. E realmente é isso que acontece, né? Então eles falam sobre quais são as ações no controle do SPS, né? Que são já medidas que eles identificaram para reduzir o déficit, continuar, né, tomando ações agressivas para aumentar a receita, controlar os custos. Então tem uma série de medidas e as mudanças fundamentais, né, que são coisas adicionais, digamos, mais estruturais, né? Aumentar a flexibilidade da força de trabalho, né, e aí eles fizeram, né, uma série de triagem, né, de oportunidades de produtos e serviços que vão contribuir, né, para essa mudança fundamental. Então, essa é a fórmula SCQR, que é utilizada pelas grandes consultorias estratégicas. E não sei se vocês notaram, mas eu utilizei inclusive essa fórmula para montar esse vídeo. Então, dentro da situação, eu falei que essas apresentações, né, no mundo corporativo são muito comuns, então é um fato que todo mundo conhece. Como complicação, eu comentei que muitos executivos têm dificuldade de pegar essa maçaroca de dados, essas análises e transformar em uma narrativa coesa, que é a complicação. Como questão, eu falei sobre como as consultorias estratégicas fazem para criar essas narrativas de impacto e como resposta eu expliquei sobre como o funcionamento do GSCQR, inclusive com um exemplo prático. Então espero que esse conteúdo tenha ajudado muito vocês, espero que esse conteúdo seja útil para a vida profissional de vocês. E se vocês gostaram desse conteúdo, por favor se inscreva no meu canal, clique no sininho para ter as notificações e nos vemos no próximo vídeo.